のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais um programa do Corações Unidos. E quem apresenta é a Haruko Ito. A minha parceira de sempre, Ana Cristina, está em viagem, mas estaremos apresentando juntas a entrevista do mês com a participação da baiana Cláudia Morikawa, que lançou em janeiro o livro 130 anos depois, as flores florescerão. No bloco Você Sabia do Mês, vamos falar sobre a introdução de regras de trânsito para ciclistas. Na entrevista, e o Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês. Começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. O Corações Unidos é patrocinado pela Associação Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は4月から始まる自転車への青切符制度や緊急時の電話番号についてお届けします。インタビューのゲストは先月に引き続きブラジルバイア州出身で現在は福岡在住のクラウディア・森川さんです。提供は西宮市国際交流協会です。Entrando no bloco Você Sabia? A partir de 1º de abril deste ano, as regras de trânsito para usuários de bicicleta se tornarão mais rigorosas. Além disso, será instituído também o sistema de multas para aqueles que cometerem infrações nas leis. Segundo estatísticas do governo, no Japão, 1 em cada 2 pessoas possui uma bicicleta e o número de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas está aumentando. A introdução de regras mais rigorosas tem como objetivo principal reduzir o número de acidentes por ciclistas para assegurar maior segurança no trânsito nas ruas da cidade. No sistema de multas para infrações por ciclistas, já existia o akakipu, ou seja, o bilhete vermelho, dado aos ciclistas que cometem infrações graves, como andar de bicicleta embriagado ou obstruir o trânsito. Estas infrações são processadas e os ciclistas sofrem penas criminais. Com o início dessas novas regras em abril, infrações menos graves também serão punidas com o chamado aokipu, no idioma japonês significando bilhete azul. Todos os ciclistas de 16 anos ou mais estão sujeitos ao bilhete azul, inclusive estudantes. Para infratores com menos de 16 anos, não haverá multas, mas receberão orientação ou advertência. O aokipu será emitido para aproximadamente 115 tipos de infração das regras de trânsito, entre os quais vale lembrar alguns atos mais frequentes e o valor das multas. Por exemplo, a multa por andar de bicicleta usando o telefone celular é um dos mais altos, 12.000 ienes. E com razão, é muito perigoso, colocando em risco tanto a vida do ciclista como dos pedestres. A multa será de 6.000 ienes para quem não respeitar as sinalizações, andar no lado direito na contramão ou dificultar a passagem de pedestres nos cruzamentos, entre outros. 5.000 ienes se dirigir a bicicleta à noite sem a luz do farol, usar guarda-chuva, fones de ouvido ou não obedecer ao sinal de parada obrigatória ichi teishi. 3.000 ienes para casos de 2 pessoas andando na mesma bicicleta e bicicletas andando lado a lado, etc. O que foi citado são infrações bastante comuns, que deverão ser punidas a partir do mês de abril. A introdução do aokipu é uma boa oportunidade para todos nós estudarmos e conferirmos as regras de trânsito para ciclistas. É óbvio que conhecer as regras, inclusive os vários sinais nas ruas deste país, é absolutamente necessário para andar de bicicleta no dia a dia. Mas, se por acaso receber um aokipu, o bilhete azul, você deverá pagar a multa no banco ou no correio. Não é preciso comparecer em processamentos legais criminais. Porém, lembre-se que caso não pagar a multa, você poderá receber o bilhete vermelho, com possibilidade de penalidade criminal. A polícia de Nishinomiya vai organizar uma orientação sobre o novo sistema para estrangeiros usuários de bicicletas. Aguarde para anotar os detalhes da sessão no bloco de informações no final do programa. 7.7 Sakura
Bem, amigos, agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos aqui novamente com a participação da Cláudia Morikawa. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Cláudia, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui novamente com a gente no programa. É um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Obrigada, viu? Bom, pessoal, mês passado a Cláudia falou sobre um pouquinho da vida dela, né? E ela falou também sobre o livro que ela acabou de lançar, né? Esse livro foi lançado quando? Em 2026 mesmo? Esse mês mesmo, Cláudia? Isso, dia 3 de janeiro. 3 de janeiro, então, né? Eu tinha esquecido de falar o nome do livro. Né? É mesmo. Verdade, Cláudia, O nome fala do aí. livro é 130 anos depois, as flores florescerão. É isso aí, pessoal. 130 anos Isso. depois, as flores florescerão. A capa do livro é linda. É né? linda Com mesmo, flores, muito bonita. né? De ipê, com o Caçatomaro, né? O primeiro navio imigrante que, né? Partiu do Porto de Kobe, que foi para a rumo, né? E pro com Porto de Sakura, Santos. né? E com o Sakura As atrás. duas flores do Brasil e do Japão. Sim, tá lindíssimo o seu livro, a capa também, o conteúdo também é muito, assim, o seu texto é muito gostoso de ler, sabe? Quando a gente vê, a gente já tá dentro do seu mundo, né? E eu acho muito bom. Recomendo bastante, né, para todos os brasileiros que estão aqui no Japão, né, que estão no mundo inteirinho, né, que tem o interesse de conhecer, né, essa relação com o Brasil e Japão. Não, eu sou brasileira, eu sou nipo-brasileira, eu sou Nikkei, não sei o que lá, mas quando vai ver, não sabe direitinho, né, como aconteceu, como começou, onde foi que, né, começou aquela semente a ser plantada, né? Então, a Cláudia, ela... como tá no título, né? As flores florescerão, sabe? Então, é tudo ligado. Ela faz uma ligação, né? Com essa semente da flor, que, né? A metáfora, o né? fruto. Da flor que... Então, esse livro é justamente isso, para comemorar, celebrar esses 130 anos como uma flor agora que floresce, né? Que deu muitos frutos. Claro que sempre teve coisas ruins também, né? Como tudo na vida, né? Sim, claro. Deve ser assim uma Mas- coleção das amizades, das relações, dos Isso. laços, não somente Mas- entre os dois países, as duas culturas, mas dos indivíduos que vieram ou que foram, né? Que Sim. trocaram experiências e tal. Isso. E eu estou certo que nós gostaríamos de recomendar isso também aos japoneses, porque o livro em japonês vai sair agora este ano, né? Isso, esse ano eu quero traduzir. Eu não vou escrever em japonês, eu vou traduzir esse, né? É isso que você vai fazer. Que interessante. Eu vou traduzir, então esse ano ainda eu quero lançar em japonês, né? Que bom, que bom. Porque nós brasileiros, nós temos bastante informação sobre a imigração ao Brasil, mas os japoneses não conhecem tanto, né? Não, eu acho que realmente o conteúdo deve ser compartilhado entre os brasileiros e os japoneses também, né? Para as duas Isso. partes conhecerem essa história. Porque tem muita coisa que está na cultura japonesa que tem ligação com o Brasil e a gente não sabe, né? Nem os brasileiros, nem os japoneses também, como o café doutor, né? Porque o café doutor, ele foi uma inspiração no Brasil, né? É isso mesmo, Foi. pessoal. Então, né, mesmo para os brasileiros, né, interessante. Nossa, eu sempre frequento aquela cafeteria, nem sabia que, né, porque no Japão, o japonês chama de Doutor Ukohi, né, então a gente nem liga, assim, com uma palavra brasileira, Sim, eu portuguesa, estava né. desconfiada pelo nome, mas eu não sabia nada disso. Mas tinha uma ligação direta com o Brasil, né, Cláudia? E ela fala Isso, sobre... as havaianas também, o maior símbolo de sandália do Brasil, né? Que interessante. Até né? símbolo do país, as havaianas, eles copiaram As havaianas, das isso. origens japonesas, né? Sim, sim. Isso mesmo, né? Que os japoneses levaram para o Brasil, então eles copiaram. E copiaram assim, se inspiraram, né? Sim, sim, né? Kutamanco japonês, né? Sei. Isso, porque até então não tinha sandália daquele tipo, né? Não, E não. hoje é uma marca, né, assim, oficial do brasileiro. Isso, né? Isso. E não tem nada a ver com o Havaí. Bom, pessoal, mas então, não só esses fatos, né, de lojas, né, de marcas, mas também a Cláudia, ela fala sobre a família dela, sabe? Então, não é só um livro que fala de história, sabe? Tem uma coisa pessoal também Isso, lá, como a isso. Haruko-san citou, Outra né? coisa
outra coisa, né? Meu pai era primo de João Gilberto, do criador da Bossa Nova, né? É mesmo. Grande nome da música brasileira, Então. né? É. Nossa. Então, eu falo desse parentesco também, né? É um parentesco, assim, longe, mas porque eu sou prima de 3º grau, então eu não conheci ele, né? E ele também foi embora de Juazeiro, que é a nossa cidade natal. Foi pro Rio de Janeiro, né? Muito cedo, é. Certo, certo. Mas é interessantíssimo isso, de você chegar, né, Isso. nele, né, nessa conexão. É, e agora nós duas vamos pro Brasil, né? Nós vamos encontrar a neta dele lá. Se Deus quiser. Nossa, tô Nossa. ansiosíssima, né? Mas é isso, né? E a Cláudia, hoje, né, no Japão, ela trabalha com muitas coisas assim ligadas com o Brasil. Ela faz trabalhos de intérprete também, né? E ela também tem ligação com a Onolissa, né, que é a cantora mais famosa da Bossa Nova aqui no Japão, que representa muito bem a música brasileira para os japoneses, Certamente. né? A Cláudia, aí você fala sobre a pessoa, né, o jeito dela de ser uma pessoa muito simpática, muito, né, Isso. Muito generosa, né? generosa. Essas coisas Acolhedora, vão né? interessar bastante o público japonês, né? Porque tem muita gente que adora a música brasileira. Realmente, realmente. Então, Isso, eu também faço um programa de rádio aqui, eu toco música brasileira e falo da cultura brasileira em japonês, né? que Um programa interessante. aqui. Em Fukuoka. Isso, em Fukuoka. Eu moro em Fukuoka. Então você é locutora também, né? Que interessante. Bom, pessoal, é isso. A gente, né, conheceu um pouquinho mesmo, porque a Cláudia é uma pessoa demais, sabe? Então, quem né, se interessar mais, né, conhecer ela, é só seguir ela no Instagram, no Facebook, né? Que como ela já falou, ela posta muita coisa interessante, né? Que fala do Brasil, que fala do Japão. Então, vale a pena, né? Seguir ela, vale a pena conhecer ela melhor. Cláudia Morikawa, mas o seu livro tá Cláudia Morikawa, né? Porque o seu né, sobrenome está inscrito, né? Do jeito que foi registrado, né? Porque o meu bisavô, ele foi no Kasatomaru, o primeiro navio, né? Então, os imigrantes chegavam, eles escreviam tudo errado. Tá certo, mas foi a primeira turma também, não é à toa, né? Bom, pessoal, olha, a gente queria muito conversar mais com a tempo, Cláudia, né? mas faltou um tempinho. Mas, Cláudia, muito obrigada, verdade, do coração, por participar do nosso programa. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito Até a próxima. obrigada, um beijo. Tchau. Tchau. Sakura FM 防災情報です。 De vez em quando temos falado neste programa sobre como comunicar casos de emergência, mas vamos mais uma vez mencionar o principal. Para chamar a ambulância ou se descobrir um incêndio, disque 119 para chamar o corpo de bombeiros. Para os estrangeiros que não dominem o idioma japonês, pode parecer um pouco difícil, mas não se preocupem, pois há um serviço de intérprete. É só falar "Portugal go onegai shimasu". Espere o tradutor atender e informe os detalhes com calma. Outro ponto importante, não pense que precisa resolver tudo sozinho. Peça também a ajuda dos outros. Antes de terminar, lembramos que a polícia de Nishinomiya vai organizar uma sessão para explicar sobre as novas regras de trânsito e a introdução do bilhete azul para infrações cometidas por ciclistas. Este evento será organizado no sábado, dia 28 de fevereiro, das 10h30, com duração de mais ou menos 1 hora, na sala de reuniões da NIA. O evento é gratuito e qualquer pessoa com 15 anos ou mais poderá participar. Não é necessário fazer reserva. Avise a NIA se precisar de intérprete. Depois da orientação, haverá um teste de revisão com um prêmio de adesivo certificado lembrança para quem passar. A NIA está sempre à sua disposição para quaisquer dúvidas e informação. Entre em contato através de e-mail para nia@nishi.or.jp ou ligue para 0798-328680. E lembramos que o livro da Cláudia Morikawa, 130 anos depois, As Flores Florescerão, estão à venda pela internet. Procure pela Amazon na internet. Um bom fim de semana para todos. 提供は西宮市国際交流協会でした。